Eu sou Leandro Viana e o vídeo de hoje vai ser sobre o Cavaleiro da Lua, personagem que quase ninguém conhece, que tem uma pegada mais sombria na Marvel, com múltiplas personalidades. Já tem série para estrear agora em março, no dia 31, e a primeira aparição assim dele foi como vilão na HQ Werewolf by Night de 1975. E nessa história ele foi contratado para capturar o lobisomem e utilizando armas especiais de prata, ele acaba levando o lobisomem à força, mas depois de libertar ele, eles se juntam e decidem acabar com essa organização chamada Comitê. Então assim, ó, se tu se interessou, quer saber mais sobre a história do Cavaleiro da Lua, assiste esse vídeo até o final. Então, começando, o nome do Cavaleiro da Lua é Mark Spector, nascido em Chicago, filho de um rabino que quando criança assim, escapou da perseguição nazista. O Mark, então, ele cresceu com o irmão mais novo, o Randall, e o fato do pai ser um rabino, isso fazia com que o Randall sofresse bullying na escola. Mas o Mark estava lá sempre assim para defender o irmão. O pai dos meninos, claro, ele ficava desapontado com essa natureza, comportamento violento deles. Já adulto, o Mark ele rejeitou essa visão moralista do pai, iniciou uma carreira militar, ele nunca tinha entendido por que o pai não lutava assim contra a opressão que sofria, e por isso decidiu então se tornar esse lutador. Primeiro então ele se alistou aos fuzileiros navais, mas logo ele foi dispensado por causa de um comportamento meio bizarro. Depois, assim, ele se juntou à CIA, onde trabalhou até com o próprio irmão, o Randall lá. Só que aqui ele começa, então, uma história de guerra entre os irmãos, entre os dois ali. Tudo começou quando o Randall, ele matou a namorada do Mark com um machado, né? Só pra impedir, assim, dela expor um esquema de tráfico de armas. Eu acho, assim, que isso é um bom motivo pra abalar ali os irmãos e mostra todo o mau caratismo ali do Randall. O Mark, né, ele ficou maluco com a situação, deu uma surra muito brutal, jogou até uma granada no Randall e assumiu que ele então estava morto. Imagina, né? Isso te marca psicologicamente pro resto da vida. Mas como na Marvel ninguém morre, o Randall ele retornou várias vezes para causar mais sofrimento pro Mark ainda e até assumiu o codinome de Cavaleiro das Sombras. Algo bem original. Saindo da CIA, o Mark entrou para as lutas ilegais, ele era um excelente pugilista. Depois também começou a trabalhar como mercenário. Nesses anos ele lutava ali por causas que acreditava, mas também, óbvio, né, por dinheiro. Então, durante esse período sombrio ali, o Mark conheceu o French Duchamp e aqui então nascia uma grande amizade, se tornavam melhores amigos até. Em uma das muitas missões, eles trabalharam junto ali com um outro mercenário que era chamado Bushman, que era um terrorista extremista. Essa missão foi lá no Sudão, perto da fronteira com o Egito, e agora então vai começar a grande história do Cavaleiro da Lua. Se tu chegou até aqui e quer saber mais sobre a história dele, os poderes, não custa nada, dá um like verso no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, tudo isso para ajudar a gente. Nessa missão lá do Selvagem do Bushman, o mercenário que eu falei antes ali, esse lado apareceu, ele torturou então o arqueólogo Peter O'Reilly em busca de segredos lá de um sarcófago egípcio. No fim, o vilão ele acabou assassinando o O'Reilly e resumindo a história, o Mark atacou o Bushman, mas foi derrotado e ainda abandonado no deserto para morrer. O Mark, ele muito ferido, quase morto, ele ainda conseguiu chegar até o túmulo egípcio antes de desmaiar. Mais tarde, ele foi encontrado pela Marlene, que é a filha lá do arqueólogo que foi assassinado, e ela colocou o corpo dele lá junto da estátua do deus egípcio Khonshu. Khonshu que é o deus da lua. Então, quando o coração do Mark para, assim, o deus Khonshu, ele aparece uma visão para ele. O Khonshu faz uma grande proposta ali. Ele promete salvar a vida em troca dos seus serviços, né? O Mark se torna, assim, um avatar dessa divindade na Terra. Tenho certeza que qualquer pessoa à beira da morte ia aceitar o acordo fácil. Então, aceitando essa proposta, aí o Mark, ele volta à vida, ele vai lá e destrói as operações do Bushman e volta para os Estados Unidos com uma nova visão, um novo propósito na vida. Nos Estados Unidos, o Mark se muda para Nova York com o French e com a Marlene. Então lá ele cria todo o traje, equipamento e assim surge o Cavaleiro da Lua. Um pequeno detalhe é que o Mark também cria outras duas personalidades que vão assim acabar ajudando ele na luta contra o crime. A primeira é o Steven Grant, um milionário ali que vai abrir as portas para a alta sociedade, pessoas influentes, e a outra é o taxista, o Jack Lockley, que daí vai fazer os contatos no submundo do crime. Bom, vocês sabem assim que as histórias nas HQs elas são recontadas diversas vezes ao decorrer dos anos e sempre assim ocorrem algumas mudanças. Então, uma explicação assim para essas personalidades que o Mark cria é um trauma de infância que marcou ele para sempre.
Lembra que eu falei que o pai dele era um rabino? Então, ele descobriu que um outro rabino, amigo muito próximo da família, que era chamado Itz Perlman, ele era um desertor nazista, serial killer de judeus. Muito louco, né? Então, nessa luta, ele acabou desenvolvendo, assim, o transtorno dissociativo de personalidade. Só que anos depois foi revelado que, na verdade, ele nunca teve essa doença e a instabilidade mental foi causada pelo deus Khonshu. A consciência dele ocupou a mente do Mark de uma forma tão agressiva, mas tão agressiva, que forçou ali uma adaptação violenta e causou danos cerebrais. Só que essa possessão sobrenatural não foi muito bem recebida assim pelos leitores. E só resta saber como que a Marvel vai abordar isso na série. Será que o Khonshu ele vai ser mesmo real na série? Ou o Deus da Lua vai ser apenas uma invenção da mente do Mark para justificar as ações como vigilante? Então já deixa nos comentários aí as apostas de vocês. Mas vamos falar dos poderes do Cavaleiro da Lua, porque é o que todos querem saber. Como o nome já diz, né, do herói já indica, os poderes dele estão diretamente ligados com as fases da Lua. Então, por exemplo, a força, a resistência, os reflexos, tudo atinge assim o ponto mais alto durante a lua cheia. Outro dom assim que o Cavaleiro da Lua tem é um tipo de imortalidade, né? Nas HQs o Mark já foi mortalmente ferido várias vezes, mas essa conexão assim com o Deus Khonshu faz com que ele retorne à vida assim sem sequelas. E além disso, né, ele é um ótimo piloto, detetive, especialista em interrogatório, às vezes até usando um pouco de tortura, tem resistência telepática, resistência à dor, é aquele kit completo do herói. Eu não gosto muito de comparar o Cavaleiro da Lua com o Batman, mas assim como o Homem-Morcego, o Cavaleiro da Lua ele tem um monte de equipamentos, né? Como por exemplo lá os dados crescentes, que são tipo o batirangue do Batman. Antes de encerrar o vídeo, eu quero falar sobre as histórias do Brian Bendis, de quando o Mark Spector se mudou para Los Angeles lá e formou uma equipe com o Wolverine, o Homem-Aranha e o Capitão América. Só o top dos heróis, né? O Mark é um cara com ótimas relações, eu diria. Então, assim, esse quarteto participa de algumas missões juntos. Só que aos poucos se descobre que os três não passam de uma alucinação do Mark. Caso vocês não saibam, ele sofre de transtorno dissociativo de personalidade. Então cada um deles, na verdade, definia um dos seus atos heróicos. O Homem-Aranha era a versão mais leve, autoastral, o Capitão América, o justo, o honrado, e o Wolverine é o assassino calculista. Logo assim, essas personalidades do Mark eram cópias desses heróis da Marvel. Inclusive, ele tinha armas para cada um deles, o lançador de teias, o escudo e até um par de garras retráteis. O Cavaleiro da Lua é o personagem ideal para Marvel fazer uma série assim com um tom mais sombrio, mais sério, para conduzir o MCU a falar de um grupo com uma pegada mais no terror. Tem o Lobisomem, Motoqueiro Fantasma, Blade, né? Claro que o Cavaleiro da Lua tem diversas histórias interessantíssimas. A gente preferiu nesse vídeo focar na origem dele, para vocês conhecerem melhor o herói, sabe? Mais pra frente a gente comenta alguma outra história, assim, teorias pra série. Mas enquanto isso, fiquem ligados no Nerdverso, uma boa semana a todos e até a próxima!